Olá, fabricarteiros e fabricarteiras! Hoje nós vamos fazer essa capa para transportar seu livro, caderno ou agenda. Antes de começar esse vídeo, eu quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros e apoiadores. Quero agradecer a WR, que faz as maiores feiras, né, na área de patchwork, artesanato, costura criativa, boneca, cartonagem e scrapbook. Quero agradecer também a Sun Special, que nos cedeu a máquina SS974 para que fosse utilizada aqui no nosso estúdio. A Sun Special possui máquinas domésticas e industriais. E quero agradecer a presença da Kiki. Kiki Visagri veio aqui nos ensinar a fazer esta capa para transportar livros, cadernos, agendas. Essa capa foi feita com a coleção Siciliano da linha da Fabricarte. Tá linda essa coleção, né? Eu também adorei. Kiki, bom, primeiro obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos lá, deixa eu mostrar primeiro rapidamente aqui a capa, antes da gente começar, né? Que ela foi feita aqui, deixa eu soltar. Ela é a capa, ela tem até um bolsinho aqui, uma alça para você poder transportar. E tem aqui um marcador, né, para você colocar ali na página que você está utilizando. Bem legal, muito, muito bacana essa capa. E aí, eu queria só falar sobre um detalhezinho, que tem esse tirantezinho de ajuste, então ele vai se acomodar de acordo com o tamanho do livro, da agenda, pode ser tanto fininho como grosso, então não tem problema nenhum, né? Porque ele te dá essa possibilidade, né? Esse ajustezinho que a gente coloca aqui. De você fechar. Isso, pra gente fechar. E aí a gente consegue ajustar de acordo com o seu livro, caderno, agenda, né? Independente do tamanho, né, da agenda, ou do caderno ou do livro. Não, e ficou, eu achei que a combinação das estampas ficou muito legal, ficou assim, verão, né? Usei todas as estampas, né, dessa coleção siciliana, então ficou uma capa bem alegre, colorida, né? Perfeito, vamos começar então. Vamos lá, eu tô aqui de ajudante, de copiloto, vou passando para você. Se eu passar errado, você me avisa. Tá, ok. Tá bom? Esse aqui é o primeiro? Isso. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos preparar o corpo, né? Que é essa parte externa. Perfeito. Então, olha, tecido principal, estampado. Ele já é dublado com entretela, né? Essa entretela de algodão, aquelas entretelas de alfaiataria, que é só ativar a cola com ferro quente, né? Nylon 600, que ele vai ser o estruturador dessa parte aqui. E aí nós vamos deixar ela desse jeito, tá? Então, Fabiane, você pode... Você quer falar a medida? Depois a gente vai colocar aqui no vídeo, mas... Tá, ele tem 37 de largura por 26 centímetros de altura, tá? Tá ótimo. Você colou a entretela antes de cortar? Isso. Na verdade, essa entretela de algodão, ela tem um lado dela tem uma... Colante. Tem uma parte que cola. E essa cola ela é ativada com ferro seco bem quente. Então, é só colocar o avesso do tecido com a parte da cola voltado para o avesso e colocar o ferro quente. E aí ele automaticamente ativa e fica dessa forma, tá? Então, essa é uma maneira da gente estruturar o tecido, deixar ele mais firme. E a gente depois vai colocar com esse nylon 600 também, tá? Que é um material estruturador excelente. Tá bom. E aí a peça pronta... Vai passando ele pra cá, eu vou te dando ele aqui. A peça pronta vai ficar desse jeito, tá? Então, o tecido já estruturado e aqui fica o avesso. Essa aqui é a parte frontal da nossa capinha. Perfeito. Tá? Agora me a parte do que bolso. Eu tenho que passar para você. Tá. Feita essa parte aqui, nós vamos preparar essa parte do bolso, tá? Então, aqui ele tem, o bolso frontal ele tem 26 de largura por 26 de altura, tá? E aqui a metade dele também eu estruturei dublei com a entretela, tá? Porque ele vai ficar desse jeito dobradinho, Pode né? colocar aqui que Vai colocar dobradinho e vai ficar assim, ó. A gente vai costurar somente o lado, tá? Então, a gente vai costurar pelo lado da entretela e vamos sobrepor dessa forma, tá? Pelo lado direito.
Tá. Da sua vista pro lado direito, tá bom? Vai ficar desse jeito. Aí você já coloca os dois lados, Isso, né? tá? Então, preparamos aqui, passamos a costura, tá? E aí, depois a gente já pode até costurar Tá. aqui. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu sou aprendiz Tá. de costura. Então, você colocou aqui, você colocou a entretela só em um dos Uma lados. parte, tá? Então, na Isso. verdade, 13 centímetros por 26 de altura, tá? Que é a Perfeito. metade. Dobramos ao Dobrou, meio. você passou. Isso. Aí, a gente fez um pesponto de acabamento aqui. Perfeito. Ele vai ficar desse jeito, tá? Então, olha. Ok? Perfeito. Que é essa parte aqui, ó, né? E aí você coloca... A gente vai sobrepor aqui sobre a capinha. Perfeito. E nós vamos preparar o bolso frontal. Que é só pelo lado, tá? Do Tá. lado direito, tá, Tá bom. A gente vai deixar ele desse jeito. Agora aqui, o que eu tenho que te passar? Agora a gente eu vou vai passar ver a parte do do forro, tá? Então, o forro. Cortamos o forro um pouquinho maior, a medida do forro. 39 de largura por 29 de altura, tá? Então, ele foi cortado um pouquinho maior. Tá. Ele também tem as contracapas, tá? Ela tem qual medida? Tem também 24 de largura por 28 de altura, tá? Então, 24 de largura por 28 de altura, nós vamos vincar com ferro ao meio. Essa tá? você não coloca... Não, essa não, porque é a contracapa, tá? Tá. Que vai ficar a parte interna. Nós vamos costurar somente aqui, né? Na parte que está dobrada. E a gente vai sobrepor cada uma de um lado, tá? Certo. Sendo que essa parte costurada vai ficar pro lado de dentro, tá? Tá. Que é o acabamento, tá bom? Tá Vai bom. ficar desse jeito, que é a parte do forro. E Tá essa bom. parte aqui vai ficar prontinha já, E separadinha. agora, como a gente faz... Agora vamos preparar as alças, Tá. tá? A alça de mão, ela tem 33 de largura por 10 centímetros de altura, tá? Então, eu vinquei no ferro como viés, tá? Dobrei ao meio, e ela ficou desse jeito. E aí, eu vou costurar as duas partes, vai ficar assim. Os dois lados, Isso, os né? dois lados, tá? Essa aqui é a alça de mão, essa parte aqui. Tá bom. Ok? Nós vamos fazer o marcador de página. O marcador de página também ele tem 31 de largura por 6 centímetros de altura, tá? Então, uma das partes eu vinquei para dentro, né, para fazer o acabamento, Ah, tá certo. Olha, então, vinquei para dentro, fiz o acabamento, também dobrei como viés, ele vai ficar... Também costura dos... Costura dos dois lados e vai ficar desse jeito, tá? Agora nós vamos preparar também o tirantezinho. O tirantezinho é essa parte frontal aqui, né? Onde a gente vai Essa colocar aqui o pra- fechinho, tá? Então, esse tirante de encaixe, ele tem 5 por 8, Tá. tá? Olha, também dobrado como viés, né? Tá bom. Costurei também as duas partes e Vamos eu aqui. coloquei duas meia argolas de 1,5, tá? Então, introduzi a meia argola aqui. Ok, introduzi aqui e fiz uma costurinha aqui para deixar, Pra ele, deixar preso, ele preso. tá? E aí ficou desse jeito. E esse aqui é o tirante maior de ajuste. Esse aqui é a outra parte, É, né? essa a parte parte que prende. E a parte que prende, tá? Então, ele vai ter 22 de altura por 5 de largura, tá? Dobrado ao meio. Esse aqui você também faz essa... Ah, isso também eu faço. Eu dobro aqui pra dentro pra fazer o acabamento, tá? Certo. Depois eu costuro aqui toda a volta dele e vai ficar desse jeito, Importante usar ferro, viu? Pra passar, É. pra deixar ele bem certinho. tá? Então, essas partes já estão prontas. Tá bom. Aí, vamos lá. Nós vamos começar a montar essa parte da frente da capinha, Peraí da que nossa eu capa. coloquei aqui em cima. Isso. Isso aqui. Esse aqui, você quer esse aqui É, pra eu vou mostrar? precisar, é para mostrar isso. Vou deixar Vamos só fazer- separadinho vamos- essas partes aqui, que já estão costuradas, para eu mostrar, tá? Então, vamos separar aqui. Esse aqui a gente vai deixar guardadinho, Tá bom. tá? Então, aqui é o guardadinho. Tá? Então, na capa frontal, essa parte já vai estar costurada, ok? Pelo lado aqui, ó. Vamos Nós- prender ela com um alfinete? Vamos. Acho que fica mais fácil até pra Isso. entender.
Essa é a parte da montagem, né? Isso, Esse aqui, tá? né? É não, só um Só um lado, lado. tá? Que é esse bolso Eu frontal quero pôr aqui. o outro lado, né? Você já percebeu. Tá? Então, ele vai ficar desse jeito. Aí, nós vamos colocar essa alça de mão, tá? Então, vamos achar o meio dela. Achamos o meio, vamos posicionar aqui no meio, tá? Uma aqui na ponta e outra na outra ponta. Daqui pra cá, a gente vai medir uma distância de 6 centímetros. Daqui pra cá, 6 centímetros. Nós vamos fazer essa parte aqui, tá? Nós vamos costurar pra prender, pra deixar essa alça, essa parte livre. Então, 6 Tá? centímetros Aqui e 6 centímetros aqui. Então, pode costurar em cima desse pesponto que nós já fizemos, tá? Uhum. Então, dá a voltinha aqui, costura aqui e essa parte vai ficar desse jeito. Tá bom. O marcador de página, tá? Depois dessa parte pronta da alça, a gente vai costurar por cima. Ele vai ficar assim, tá? O marcador. Em cima mesmo. Costura tudo? Não, só a pontinha. A gente só vai costurar aqui, tá? Que essa Tá. parte aqui vai ficar livre. Então, a gente Só só nessa costura aqui, pontinha. na pontinha, Tá tá? bom. Aqui, olha, primeiro nós vamos fixar Vamos pôr mais pra cá pra pegar melhor. esse tirantezinho de ajuste, tá? Então, a gente vai achar o meio. Então, o meio dele, como ele tem 26 de altura, então o meio dele vai ser 13, tá? No sentido horizontal. Vamos posicionar esse tirante pra cá. Vamos fazer uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, tá? No meio, assim? A gente vai achar primeiro o meio, tá? Então, suponhamos que isso aqui já está costurado. Nós vamos achar o meio dela, sentido horizontal, tá? Então, eu vinquei aqui, fiz só uma marquinha. E vamos posicionar aqui bem no vinco do meio, tá? Esse para esse lado e o tirante de ajuste para esse lado. Um vai ficar de frente pro outro, tá? Então, todas essas partes aqui já vão estar montadinhas. Tá. Eu trouxe que aqui, é essa parte aqui, ó. Já está tudo pronto, tá? Olha. Olha, vai ficar desse jeito, né? Então, olha, o tirantezinho de ajuste, o fixo, a alça de mão e o marcador de página. Essa é a parte da frente, que vai estar Vamos desse jeito. mostrar bem aqui, ó, como foi preso. Aqui a parte, né, os 6 a distância de 6 centímetros. Aqui o tirante que O prende, menorzinho o menor e o de ajuste. e o maior. Tá? Vai ficar desse jeito. Tá bom. Feito isso, nós vamos pegar o forro, essa parte aqui, tá? Então, olha, aqui não há necessidade da gente costurar as laterais, porque Antes. quando a gente, não precisa, porque eu fiz um pouco maior pra gente poder centralizar ele, tá? Então, ó, nós temos o meio aqui, Certo. nós vamos sobrepor, olha, meio, vamos encontrar meio com meio, vamos trazer todo mundo pra dentro, tá? Olha, todo mundo pra dentro. Vocês percebam que tem espaçozinho aqui, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar. Você já prendeu, né? Então você eles já estão prende as laterais. Essas laterais aqui não há necessidade de costurar. Fica a Só critério deixa ela da artesã. presa. Só deixa ela presa, Tá bom, tá? tá bom. Então, porque olha, eu vou posicionar, eu vou ter que achar um meio no sentido vertical. Perfeito. Tá? Encontrar o meio também pelo lado avesso. Tá, você fez até uma marquinha Isso, aqui. fiz umas marquinhas aqui, tá? Fica atenta pra não esconder, deixar não deixar nada fora. marcador. Isso, todo mundo aqui pra dentro, tá? E aí, nessa hora, o que eu faço? Eu já coloco aqui o alfinete, ó. Que aí eu garanto que essas contracapas, elas não vão se mover enquanto eu estiver costurando, tá? E a mesma coisa aqui, tá? Prendo todo mundo. E aí eu vou deixar uma distância de mais ou menos uns 10 centímetros, que é por onde eu vou desvirar a capa. E aí você vai, então, pode costurar todo Vou em costurar torno. todo mundo em volta e não vou costurar nessa parte de baixo, tá? Perfeito. Eu trouxe para demonstrar aqui para vocês. Aí ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar costuradinho. assim. Ah, importante. Aqui você deu um piquezinho Isso, nos cantos. para poder desvirar. Então, notem que eu cortei o excesso do tecido, deixei essa aberturinhazinha aqui e não cortei aqui embaixo, tá? Então, eu mantive o tecido, a medida, tá? Que tava lá na medida, tá bom? Tá bom. Aí é só desvirar. Não esquece depois, né, de fazer os cortes laterais pra gente arredondar. É só desvirar
desviramos, né? Tá aqui o buraco. Isso, desviramos, aí depois é só colocar pra dentro, costurar, né? Quando você coloca pra dentro e costura, você costura na máquina ou você faz aquele pontinho Então, visível? olha, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Antes de eu costurar, eu gosto de passar uma cola. Aqui, Tá. tá? Eu passo uma cola aqui e uma cola aqui, porque aí eu garanto que Não essa vai parte sair. aqui, não, além de não sair, ele vai ficar com a medida exata, Tá. né? Todo mundo alinhadinho. Isso é uma dica que eu acho bacana, né? Sim, sim. A gente falar. Aí, feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o acabamento. Vamos costurar aquela todinha. Põe isso aqui pra cá, traz esse aqui pra cá. Gente, assenta Eu no posso pé. passar? Pode passar, Tá. tá? Aliás, é até aconselhável passar para facilitar a costura antes da gente ir para a máquina, Tá, tá? não tem problema por causa do nylon? Não tem problema nenhum porque ele tem a entretela, Tá né? bom. Então ele não vai entrar em contato direto com o Tá nylon, bom. tá? E aqui é a mesma coisa, porque essa parte aqui, olha, ela é bem resistente, tá? Lógico que você não vai colocar aquele ferro pegando fogo, né? Mas assim, o suficiente para desamassar, tá? Perfeito, tá Então as bom. contracapas ficam para dentro, essa parte aqui fica para fora. Faça uma colinha para garantir que isso aqui não vai Deixa sair. fechadinho. Isso, fechadinho. E vamos fazer a costura a volta toda. Uma outra dica, caso vocês tenham um caderno universitário ou uma agenda grande, é só aumentar 3 centímetros no total, tanto na largura como na altura, tá? Aí já serve para Isso, um... isso, na medida que eu passei, por exemplo, se você tem um caderno universitário, é só medir quanto ele tem, ele é aberto, tá? Quanto tem de altura e de largura, acrescenta 3 centímetros, tanto para altura como para largura. Para todas as peças. Isso, para todas as peças, Tá tá bom? certo. Todas as partes, principalmente aqui na alça, tá? Tá. Mas assim, o tirante não há necessidade, porque, Porque ele é pra fechar e ele já é mas compridinho. na alça, no forro, na contracapa, tá? No bolso, aumenta sempre 3 centímetros. Legal, tá bom? ó. Eu vou mostrar aqui, esse aqui foi feito com a coleção Siciliano, da Fabricarte. E tem aqui um outro pronto, que foi utilizado as estampas da linha Fabricarte Signature, né? É da coleção Botânica, desta linha, tá? Kiki, muito obrigada. Eu que agradeço, Tá? agradeço Adorei. o convite, eu também. Eu agradeço muito, volte mais vezes. Claro, com né? certeza. Que a gente vai fazer outras peças. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais e usem sempre Fabricarte.